Salve, salve família vascaína! Estamos de volta trazendo para você conteúdo de Vasco. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre algumas coisas muito importantes que está acontecendo no nosso Vascão. Falar aí sobre o transfer que o Vasco está sofrendo neste momento. Falar também aí de Felipe Coutinho. Falar também da renovação de contrato aí do goleiro vascaíno. E falar também sobre o polêmico jogo que ainda vai acontecer. Quer saber? Fique ligado, já se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com mais vascaíno para que esse vídeo possa estar chegando a mais vascaíno pelo Brasil afora. Se inscreva no nosso canal, deixe nos seus comentários e ative o sininho das notificações para que toda vez que um vídeo for ao ar, o YouTube possa estar te notificando, dizendo para você que tem conteúdo de Vasco para você. Já se inscreveu? Segue a vinheta! Vasco da Gama, o time da virada. Brilho de muito amor, a luta continua, o sentimento não parou. Hoje eu vou Caldeirão. E não há tempo que faça amor. Vamos embora! Depois da vinheta, estamos de volta. É bom falar de Vasco, mas é complicado saber as situações que estão acontecendo nos bastidores aí do nosso gigante. Não é coisa apenas com o Vasco, mas envolve o Vasco. O quê? Transfer ban? É isso aí, pessoal. O Vasco está sofrendo transfer ban aí pela compra de 3 jogadores que, segundo notícias, não foram pagos e os clubes acionaram o Vasco na FIFA, aí no caso do Pumita e do Capasso, não pagos, ambos os times notificaram aí o Vasco na FIFA e o Vasco passa por esse processo. Mas o que tem a ver neste momento? Nesse momento, torcedor vascaíno pode ficar tranquilo porque não influi em nada, não vai atrapalhar em nada. O problema é, por que jogar isso agora na mídia? Para tirar a concentração dos jogadores, para ver se causa uma perturbação lá no elenco? Talvez isso não mude em nada o foco. O técnico Ramon Dias está sempre treinando aí dia a dia, duro com os seus jogadores. Como eles já disseram em suas respectivas entrevistas, não vai barrar, o Vasco não vai cair, eles não vão relaxar. Então, a torcida tem que apoiar, tem que estar junto, porque esse transfer ban só valerá para o ano que vem. A empresa, com certeza, não vai querer passar por esse processo. Eles têm um prazo para pagar, já deram aí o Vasco até o dia 5 de outubro para estar quitando todo o débito que tem de ser pago. O Vasco está esperando receber para quitar suas respectivas dívidas com os clubes ao qual está em débito. O Atlético Paranaense não, o Atlético Mineiro, que é o clube brasileiro que tem aí em jogo o Jair, está em disputa com o Vasco aí pelo meia, exatamente por essa situação. Então o Atlético Mineiro também acionou o Vasco e está aí esperando receber este valor, os valores que, segundo os comentários, nem a primeira parcela foi paga. Então, pessoal, lembramos aí que uns dias atrás já saiu essa polêmica, essa confusão, e a empresa, dentro ali do prazo limite, ou quase estourando, foi lá e quitou, né, a parcela ali do Matheus Carvalho e outros aí que estavam pendentes. Então não será diferente. Com certeza a empresa não vai querer problemas e vai corrigir aí a sua rota e está fazendo esses pagamentos. Segundo promessa, até o dia 5 de outubro estará quitando todo esse débito aí que tem com o Vasco, que é a segunda parcela do aporte, né, de 120. Segundo comentários, já foi aí passado 30 milhões, resta agora mais 90 milhões a ser pago ao Vasco e o Vasco estará quitando todos os seus débitos. Então, pessoal, segue aí, vamos falar de Vasco. Vamos agora para o que interessa, vamos trazer notícia boa, mas não tão boa assim. Boa porque estamos reportando o que está acontecendo. Mas é curioso o Santos Futebol Clube enviar emissários à CBF em plena, praticamente, véspera do jogo contra o Vasco na Vila Belmiro.
Segue aí para vocês verem. E é isso aí, rapaziada, simplesmente inacreditável. Isso, qual a intenção do Santos em fazer há 3 dias do confronto diante do jogo contra o Vasco da Gama, na Vila? O Wilson Luiz Senem, presidente da comissão de arbitragem da CBF, teria que dizer não pela lisura e a imparcialidade, mas faz parte da corja. Querem meter a mão no Vasco. Isso foi um comentário de um torcedor. E, claro, é inacreditável realmente. Concordo com ele. E o Vasco tem que ficar muito atento, né? Esses árbitros, a gente não pode dizer que está roubando, mas são muito despreparados e se deixam levar pela pressão e pela emoção do jogo e são muito caseiros. Só não é caseiro contra o Vasco, porque contra o Vasco teve vários pênaltis contra o Santos não marcados, né? Nós sabemos disso. Quer tumultuar o brasileiro e botar pressão. Vasco fica sabendo de manobra do Santos de última hora e Semene é cobrado. Alessandro Galo, coordenador esportivo do Peixe, visitará a CBF há 3 dias antes do confronto na Vila Belmiro. Aí a foto do Matheus Guerra. Ramon Dias não era a primeira opção do Vasco após a demissão de Maurício Barbieri. E a necessidade de um novo técnico, ainda assim, o técnico argentino aceitou o desafio e 2 meses depois veio o Gigante da Colina fora da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O triunfo sobre o América Mineiro em Belo Horizonte fez a equipe carioca alcançar a 15ª posição com 26 pontos. No próximo domingo, dia 1º de outubro, o Vasco encara o Santos na Vila Belmiro, em um confronto de 6 pontos, uma vez que o time paulista também luta contra o descenso. E há pouco o Peixe informou que Alexandre Galo, coordenador do clube, foi ao Rio de Janeiro para visitar a comissão de arbitragem e o departamento de competições. O objetivo é estreitar ainda mais a relação com a entidade máxima do futebol e discutir assuntos pertinentes ao Santos nessa sequência do Brasileirão, disse o Peixe em nota oficial à imprensa. Quem comanda a comissão de arbitragem é o ex-juiz Wilson Semene. Nas redes sociais, vários torcedores do Vasco já estranharam a visita de Galo à entidade há 3 dias do jogo na Vila Belmiro, que é de suma importância para ambas as equipes. Qual a real intenção de Alexandre Galo ao visitar a CBF praticamente na véspera do jogo? Quer tumultuar o campeonato, botar pressão para a arbitragem errar a favor do Santos? Não basta o primeiro jogo contra eles, em que o Vasco foi muito prejudicado dentro de São Januário, reclamou um torcedor no Twitter. Hoje a distância entre Vasco e Santos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro é de apenas 2 pontos. A 777 abre os cofres para fechar com parceiro ideal de Payet e contratação cai como bomba no Vasco. Hoje, 27 no caso, né? Foi passado. 777 abre os cofres para fechar com parceiro ideal de Payet no Vasco. O Vasco está em ótima fase no Campeonato Brasileiro e conseguiu sair da zona de rebaixamento. Embora ainda haja muita rodada pela frente, o fato de não estar mais nas últimas posições traz alívio aos torcedores vascaínos, que agora estão mais confiantes em relação ao futuro em São Januário. A chegada de Ramon Dias teve um impacto significativo e o treinador se adaptou rapidamente ao clube. As fotos passando para vocês. De acordo com informações obtidas por este repórter, o Vasco pretende contratar um jogador de destaque na próxima janela de transferência, prevista para janeiro.
A intenção é desembolsar uma quantia entre 800 mil e 1 milhão em salário para trazer um jogador renomado para o setor de ataque, alguém capaz de fazer a diferença e auxiliar os colegas como Payet e outros. Alguns nomes estão sendo debatidos internamente, aguardando a aprovação da comissão técnica. Tá aí foto do Payet para você, cara que se tornou vascaíno aí, né? Como mencionado anteriormente, Ramon Dias possui autoridade suficiente para influenciar a chegada e saída de jogadores. Embora o elenco já estivesse formado quando ele assumiu, a situação será um pouco diferente em 2024. O grupo refletirá ainda mais a filosofia do jogo do treinador. Este é o projeto que todos no Vasco desejam e estão empenhados em concretizar a partir de agora. Então fica aí para vocês, vamos embora com mais informações. Muito bem, de volta, vamos falar de coisa boa. Vamos falar do Cria da Colina, que estreou em seu clube lá no Catar, estreou bem, estreou sofrendo um pênalti, fazendo um golaço de falta. Vamos trazer aqui um pouco do Felipe Coutinho para você. Segue aí, vamos ficar de olho, hein? O meia-atacante Felipe Coutinho disputou nesta quinta-feira o seu primeiro jogo pelo Al-Ahly do Catar e marcou em sua estreia. Foi na vitória por 2-1 sobre o Al-Markaya no estádio, meu Deus do céu, Al-Janoub, pela quinta rodada da Qatar Star League, a principal liga de futebol do país. Felipe Coutinho foi emprestado pelo Aston Villa ao clube do Catar até o final da temporada de 23-24. Com a camisa 9, o meia brasileiro foi titular da equipe comandada pelo técnico Hernan Crespo. Aos 14 minutos do primeiro tempo, ele protagonizou grande jogada individual, deixando 2 jogadores para trás até ser derrubado dentro da área. Pênalti que o centroavante do Al-Ahly, Olunga, converteu de canhota. O meio-campista Fetouri empatou o jogo para o Al-Marraqui aos 24 minutos da etapa inicial. Cara, esses nomes são muito difíceis de falar, tá louco? Só que Felipe Coutinho colocou Al-Duhail novamente na frente, com um belo gol de falta nos acréscimos do primeiro tempo. Ele cobrou a falta com categoria por cima da barreira. Com esse resultado, o Al-Ahly assumiu o terceiro lugar na tabela de classificação do campeonato do Catar. São 10 pontos conquistados em 5 rodadas. O líder da competição é o Al-Sadd com 13 pontos. Felipe Coutinho jogando de camisa 9. É novidade. E agora sim, por que não continuar falando de coisa boa? Coisa boa, o Vasco renova o contrato aí com o House, goleiro vindo da base, que está no Vasco desde 2015. Foi renovado o seu contrato para uma possível temporada, para a temporada de 2024, até o final de 2024. Aí surge uma pergunta, e o Ivan? Será que o Vasco vai comprar? Será que vai exercer a sua compra junto ao Corinthians? Ou será que o Ivan vai embora? De qualquer forma, o clube precisa de 3 goleiros, né? Eu acredito que o Vasco ainda vai exercer a compra do Ivan. Mas segue aí a reportagem sobre o House. E agora para vocês, aí a foto do grande goleiro da base do Vasco, House. Ele que já estreou aí, já fez uns 6 jogos aí, né? Vamos aí. Para conquistar título, 777 abre os cofres e Vasco fecha contrato com um dos craques do Brasil. O Vasco pensa também na reestruturação do elenco para 2024 e as jovens e promessas da base Cruz Maltina são boas opções pensando no clube conquistar título. Por isso a 777 disponibilizou verba e o Vasco anunciou a contratação de um craque da base que promete evoluir muito como jogador nos próximos anos. Segundo informações da Rádio Atalaia, Itatiaia, o Vasco renovou o contrato do jovem goleiro
House, que é a terceira opção para o gol cruz-maltino. House chegou ao Vasco em 2015 após passagem de destaque pelo Artsul. Ao longo de sua trajetória, conquistou títulos importantes como o Carioca Sub-17 e Sub-20. Ele subiu para o time profissional do Gigante da Colina em 2020. Desde a chegada ao Cruz Maltino, no profissional, ele já atuou em 6 partidas. Neste ano, House fez 3 jogos pelo time profissional, todos pelo Campeonato Carioca. O titular da competição é o Léo Jardim e Ivan é a segunda opção, ambos contratados em 2023. Muito bem, família, estamos de volta e agora eu quero perguntar a você. Você se inscreveu no nosso canal? Deixou seu like? Deixou seu comentário? Comente aí o que você está achando desse momento do Vasco, comente aí o que você está achando dessas polêmicas. Mas atenção, vamos apoiar o nosso clube, vamos estar compartilhando os vídeos aí para mais vascaíno. E aqui, segue, porque aqui é muito Vasco. Valeu, fui!